Livros de até, no mínimo, 300 páginas para ler no final de semana. Hello, pessoal! Meu nome é Liliviana, de Tempo Literários, e bora de momentos e indicações. Sabe aqueles livrinhos bastante curtinhos para que você possa ler durante um final de semana, que você possa estar procurando? Pois é, trouxe aqui algumas indicações de livrinho bastante curtinho para você ler no finalzinho de semana, ou até no máximo uns 2 dias, porque são livros bastante curtos, e as histórias são bastante envolventes. Então, bora para as indicações. E já vamos começar com a primeira indicação sendo uma bela de uma pedrada, que é Flores para Algernon. Quem nunca leu esse livro, gente, por favor, vão ler essa história, porque é uma história maravilhosa. É um livro, ele é curto, ele tem em torno ali, acho que umas 200 poucas páginas, e você consegue ler ele em um dia, ou até no máximo 2. Eu, nesse caso, demorei uma semana, porque a história é bastante envolvente, porque ela traz ali uma carga dramática na trama, então, assim, você se envolve com o personagem, e, assim, é muito tenso. Aqui, basicamente, a gente vai conhecer o Charlie, ele tem 30 e poucos anos, ele se inscreveu, foi voluntário ali num novo projeto de ciência, que é para literalmente conseguir aumentar o seu QI. O que acontece é que Charlie ele tem um QI bastante baixo do normal, então, para ele poder melhorar o seu QI, ter uma boa inteligência, ele entra nesse projeto e faz todo aquele processo, né, da cirurgia para poder aumentar o seu QI, até que a gente vai acompanhando esse seu processo através de relatório e a gente vai vendo a sua evolução através desse relatório, porque ele vai mudando constantemente, ele vai melhorando, a inteligência dele vai aumentando, ao mesmo tempo que a inteligência dele aumenta, ele vai percebendo as coisas ao seu redor, porque ele sofre bullying, muita gente tira sarro dele, e antes, como ele não tinha o QI muito alto, ele não percebia, ele não tinha essa perspecção, essa perspectiva. Só que com esse seu aumento da inteligência no decorrer da trama, ele vai notando isso, e isso vai fazendo ele enxergar como é o mundo, como é as pessoas, como as pessoas são ruins, como as pessoas são maldosas, e isso vai quebrando você aos pouquinhos. Tanto que eu chorei no final desse livro, me quebrou muito esse livro, tanto que esse é um livro que eu não sou muito, não vou nunca reler, porque se eu já morri de chorar com a primeira leitura, eu não quero nem imaginar o que pode acontecer comigo se eu for reler de novo. Então, assim, é um livro que eu deixo aqui minha indicação para vocês. É uma história envolvente, você vai se apaixonar com o protagonista, você vai querer proteger o protagonista, vai querer fazer com que ele não saiba das coisas do mundo, né, como as pessoas são. Então, uma história muito envolvente. Deixo aqui a minha indicação aqui para vocês, e é uma leitura bastante rapidinha para se ler. E já que a minha próxima indicação, basicamente, é uma duologia, mas os livros são muito curtinhos, ele tem em torno de 200 e poucas páginas. Eu vou começar com o primeiro, que é Meu Dias na Livraria Morizaki. Aqui, basicamente, a gente vai acompanhar uma protagonista, onde ela acaba descobrindo ali uma decepção muito amorosa, onde o seu namorado simplesmente é noivo, sendo que ela é amante, só que ela não fazia ideia. E quando ela descobre que ele literalmente chega para ele e fala: eu vou me casar, isso deixa ela totalmente despedaçada, ela acaba saindo do emprego, acaba se enfiando em uma depressão muito profunda dentro de sua casa, e não tem muito como ela sair. Então, o que acontece é que o tio dela, que vive numa outra cidadezinha, que tem uma livraria, que é a Livraria Morizak, onde ele vende livros ali de bolsos usados, né? E ele simplesmente, como ama muito a sua sobrinha, como ele sempre gostou dela, ele liga para ela e chama para ela vir morar com ele alguns dias lá, ali em cima da livraria. Tanto que ali é o seu primeiro contato com os livros, ela nunca teve contato. Então, assim, quando ela chega ali na livraria, ela fica um pouco meio que receosa, até que ela acaba aqui tentando ali descobrir o porquê, o motivo do seu tio amar tanto os livros. Até que uma noite ali, ela pega um livro, assim, sem querer, e começa a ler. E até que ela lê o livro inteiro em uma única noite. Então, o que acontece é que a protagonista vai se envolvendo ali, né, com os livros, o livro vai ajudando ela a sair daquela questão que ela está passando, dá ajuda a ela, né? E tanto que, para um outro lado da história, nós temos seu tio, que simplesmente foi abandonado pela sua esposa foi embora, deixou um bilhete dizendo não me procure, e ele literalmente não procurou ela. Então, ele meio que tem essa parte da sua história ali também contada aqui no livro.
até que ela simplesmente reaparece novamente e ele meio que fica meio que perdido, sem saber o que fazer, e ele pede ajuda à sua sobrinha para tentar descobrir o motivo e qual razão ela simplesmente resolveu aparecer. Então, basicamente, nesse primeiro livrinho, a gente foca mais na protagonista, ela ali se recuperando, voltando à vida, tendo um trabalho, voltando a conhecer outras pessoas, fazendo outra amizade, conhecendo os livros, né? Uma coisa que vai estar na sua vida recentemente, que ela vai se apaixonar por leitura, né? Então, esse é o primeiro livrozinho. Já o segundo, que é esse aqui, Uma Noite na Livraria Morisac, aqui já é a continuação, né, do primeiro, onde passou ali alguns meses, onde nós temos a protagonista já bastante estável em sua casa, já está em um novo relacionamento, o seu tio, né, tá ali tentando desenvolver, né, com a sua esposa que acabou voltando, e ele ainda está tentando descobrir, né, por que ela voltou, até que a gente acaba descobrindo a razão do motivo dela ter voltado. E isso, o motivo e a razão dela ter voltado é um baque muito forte, tanto para ele, tanto, né, para sua sobrinha. E o bom daqui do segundo livro é que foca mais na relação entre eles, no sentido de enfrentar a questão do luto, né, a questão de voltar a ter confiança novamente em um relacionamento, porque a protagonista ela não consegue falar sobre seus sentimentos com o seu namorado, ela meio que tá com aquele pé atrás naquele relacionamento, né, por conta da última decepção amorosa que ela teve, então ela ainda não tem aquela confiança, ela não consegue falar as coisas para ele, né, os seus sentimentos, então meio que ela ainda tá reaprendendo tudo isso novamente. E também, né, a questão do luto, e a livraria ela passa ali por umas situações onde que ela passa a noite inteira fechada, passa fechado, né? Porque o seu tio está passando por um luto muito forte. Então, assim, é um livro assim que eu amei. Esse aqui, do primeiro, o segundo foi o que mais me emocionou, de fato. Eu chorei, derramei mil e uma lágrimas. É uma história emocionante. Na verdade, os dois são emocionantes porque eles tratam de temas muito sensíveis, de temas importantes e de uma maneira bastante leve, tá? Então, assim, é um livro que você consegue ler em um dia ou dois no máximo. É uma leitura bastante curtinha e, claro, que traz aquela carga emocional, assim, né? No meio da leitura. E já a minha próxima indicação, que também é uma história também que traz ali um temas importantes, tem ali um tema bastante sensível na trama, tem um pano de fundo histórico, que é O Segredo da Livraria de Paris. Aqui nós vamos conhecer a protagonista Valérie, onde ela mora na Inglaterra, só que ela não sabe muito do seu passado, ela não sabe a história dos seus pais, até que ela acaba descobrindo que o seu avô ainda segue vivo e que mora numa livraria em Paris. Então, o que que ela faz? Já que ela já é maior de idade, ela quer saber sobre o seu passado, ela resolve, contra a vontade da sua tia, que é a Amélie, se eu não me engano, contra a vontade dela, de ir em busca do seu avô para saber, né, sobre o seu passado. E ela acaba aqui embarcando nessa história aí, nessa sua viagem, chegando ali em Paris, onde ela conhece o seu avô, porém, todavia, entretanto, ela não se apresenta como sua sobrinha, se apresenta como uma pessoa que viu ali um anúncio no jornal para trabalhar naquela livraria. Até que ele contrata ela e eles começam, né? Ela começa a trabalhar ali, tanto que no meio do seu trabalho ela tenta descobrir alguma coisa ali sobre seus pais, puxando assunto ali com seu avô, de uma maneira que ele não saiba que é ela, que é a sua sobrinha. Então, no decorrer da trama, a gente vai acompanhando dois pontos de vista, que é o ponto de vista de Valérie na livraria em Paris, e o segundo ponto de vista da sua mãe em 1900 e alguma coisa que eu esqueci aqui agora, que é quando os alemães invadiram Paris, onde acontece a Segunda Guerra Mundial. Então a gente acompanha, gente, esse pano de fundo da mãe dela, né, sobrevivendo àquela época ali de maneira horrível, de maneira que foram todo mundo cinturado, hoje todo mundo está tendo que se esconder, né? Então, assim, a gente vê esses dois pontos de vista. Então, no decorrer da trama aí, a gente começa a ligar os pontos, né, de quem são os pais de Valérie. Até eu, quando eu peguei esse ponto ali, eu falei, meu Deus, eu preciso muito saber a reação da Valérie quando descobrir quem são os seus pais. Assim, é uma história bem interessante, eu adorei demais, é uma leitura super envolvente,
você se envolve, né, com a protagonista, se envolve com também, né, com o passado da mãe, né, de Valerie. E assim, como ele se passa muito ali na Segunda Guerra Mundial, então a gente vai ter coisas, né, que realmente de fato aconteceu naquela época. Muitas vezes, quando eu vejo algum filme ou série, ou em livro mesmo, coisas que passaram na Segunda Guerra Mundial ali, eu fico um pouco chocada, porque eu fico pensando assim, como é possível tudo isso ter acontecido, como o ser humano ele é muito, mas muito ruim para chegar ao ponto de fazer o que fizeram ali naquela época. Então, assim, é um livro que ele envolve muito, tem esse pano histórico, eu gostei bastante. É uma história super envolvente, é um livro super curtinho, que você consegue ler, sei lá, em poucos dias, em um, em 2 dias, é uma história bastante envolvente. E eu deixo aqui, né, uma indicação para vocês, se vocês gostam de romance, né, aqueles romances históricos, com pano de fundo histórico, é uma leitura super indicativa aqui para vocês. Já uma outra leitura super curtinha e bastante divertida, basicamente uma comédia romântica. E esse livro, ele é para mais de 18 anos, porque ele é um romance adulto, tá? Ele tem conteúdo adulto, que é Mais Que Amigo. Aqui nós vamos acompanhar dois amigos que se conheceram ali na faculdade, sendo que ele se apaixona primeiro, é uma coisa que eu amo bastante. E é claro, aqui nós temos dois pontos de vista, que é o ponto de vista da protagonista e do protagonista masculino, que é uma coisa que eu amo bastante. Gosto muito de livros onde a gente tem um ponto de vista do personagem masculino, porque eu amo muito saber o que ele pensa, o que ele gosta, tudo. Eu amo, adoro. E basicamente eles se conheceram na faculdade, ele se apaixona primeiro por ela, só que eles são amigos. Então, para ele não quebrar essa amizade, ele simplesmente, né, continua como amigos deles, eles são melhores amigos, dividem um apartamento junto. E a protagonista, ela tem um namorado, só que tá passando ali por umas situações que, né, acaba não dando certo, então eles terminam. E como ela já estava nesse relacionamento há bastante tempo, ela simplesmente joga uma proposta para o seu melhor amigo e ter ali uma noite romântica, uma amizade colorida, e eles dois ele acaba aqui aceitando, né, para ensinar ela como se envolver com outros caras, mas no final das contas não dá certo, então ele aceita essa proposta aí, né, de amizade colorida, porém, todavia, entretanto, a gente sabe o que acontece, né, com essas questões de tipo, eu tenho ali uma amizade colorida com você, mas, né, acaba que se apaixonando, se envolvendo bastante de maneira romanticamente. E eles são muito engraçados juntos, são cômicos, e eu amo demais esse livro. É uma história super envolvente, super curtinha, leve, divertida, e é claro, tem conteúdo adulto aqui, tá, gente? Deixando bem claro que é um romance adulto. Mas deixa aqui a minha indicação para uma leitura super divertida para um final de semana. E já com a próxima indicação, que é um livro, também uma comédia romântica super divertida, que é Não Direi Que É Amor. Aqui nós vamos acompanhar a protagonista Noelle, onde ela é aquela protagonista bruxinha que acredita em todos os sinais do universo, e ela simplesmente, o seu maior sonho é ser uma atriz de sucesso, até que ela consegue ali um casting para ela poder conseguir um papel em uma peça de teatro, que é um dos livros de William Shakespeare, e ela vai, só que ela acaba indo para um papel que não é muito dela, então acaba que chamando ela para fazer o teste para um outro papel de uma outra protagonista, e ela acaba que conseguindo esse papel junto para uma protagonista que ela não queria, mas querendo ou não, ela acaba que aceitando. E querendo ou não, o seu par romântico dessa peça de teatro é o Gael, onde na qual ela literalmente tem ali uma atração de início, onde eles acabam ali se conhecer de maneira instantânea, tem ali uma relação super divertida. E ela simplesmente é aquela personagem que acredita muito no universo, que todos os sinais que aparecem para ela é um sinal, porque o universo que mande para ela é um sinal de qualquer coisa que pode acontecer. Porém, o que ela não esperava é que literalmente ela acabaria se apaixonando. Era uma coisa que ela foge muito. Então, assim, é uma protagonista que está buscando seus sonhos, onde ela está se conhecendo também internamente, também passando por diversos problemas, porque ela tem ali um problema familiar, que ela não consegue se dar bem, até porque ela é uma irmã mais, se eu não me engano, acho que ela é a irmã mais nova, ela é a irmã mais velha, porque a sua irmã é sempre paparicada pelos seus pais e ela não. Então, meio que, né, ela passa por essas questões, né, dentro da sua família, até conseguir que falar tudo que ela tem para sua família e acabarem que se resolvendo.
e também ela acaba se envolvendo ali, né, com seu par romântico, conhecendo o amor, se apaixonando. Então, assim, é um livro super divertido, é uma comédia romântica bem divertida, você acompanha a protagonista. Em alguns momentos eu fiquei com raiva da protagonista? Sim, com certeza. Mas você acaba que entendendo também a protagonista, o porquê ela tem essas atitudes. Mas é isso, é uma leitura super divertida, que deixo aqui a minha indicação para vocês, que é uma leitura ali que você consegue ler em menos de, sei lá, em 1 ou em 2 dias, porque é bem curtinha a leitura e é super rapidinha e levezinha de ler. São livros, assim, de no máximo ali de 300 páginas para vocês conseguirem ler em menos de um finalzinho de semana mesmo. São leituras super divertidas, são comédia romântica, outros são dramáticas para você chorar, mas são leituras que realmente vai deixar ali um quentinho no coração. Então, deixa aqui a minha indicação para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Não se esqueçam de me ajudarem, se inscrevam muito. Quero muito chegar a 400 inscritos, torcendo muito para isso acontecer. E então é isso. Não se esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, que eu estou sempre ativa por lá. Então é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo.